Oi, gente, eu sou a Bia. E eu sou o E no Flecha. vídeo de hoje a gente vai falar sobre como a gente cansou de ser medíocre e a gente criou um alter ego. Aqui nesse vídeo também a gente vai te mostrar como a gente fez e por que você também deve aplicar isso na sua vida para você atingir resultados em todas as áreas. Hoje eu e o Felipe a gente vive, Flecha, a gente vive uma vida em busca de realização em todas as áreas, onde a gente tem um feeling muito bom para analisar, para observar e para mudar de forma rápida. Eu acredito que o primeiro ponto importante por sermos pessoas que gostamos da semântica da palavra é o que é mediocridade, né? Então, para nós, mediocridade está muito relacionada a uma vida sem realização. Então, não importa o quanto dinheiro nós tenhamos, o quanto a gente aparentemente pode ter paz, pode ter todas as coisas, se a gente não sente que falta aquele tempero. E o que fez a gente mudar a nossa vida Lá atrás, amor, foi exatamente isso. é a falta de realização pessoal, porque o trabalho ele devolvia dinheiro há 5 anos atrás, porque a gente começou meio que É quase igual, seis, né? É quase quase seis seis. anos atrás. A gente não se conhecia, a gente tinha uma insatisfação, um incômodo, Porque é muito um engraçado inconformismo. olhar hoje, né, amor? Desculpa te interromper para pegar um gancho. É muito Imagina. engraçado a gente olhar hoje o que a gente ganhava. E dado aquele contexto, eu achava que era bom o que eu ganhava. Uhum. Então, não é você olhar depois e dizer, nossa, mas é. Não. A minha autoimagem naquele momento achava muito bom o que eu ganhava. Então eu não olho para mediocridade só em relação ao quanto eu ganhava, porque é óbvio, se olhar para a vida que a gente tem hoje, a gente olhava e dizer, mano, Discrepante. a vida de lá Pra era que horrível. eles precisam continuar com o alter ego? Exatamente, mas o ponto não é esse. O ponto é que a gente sabia que podia mais do que a gente podia. O alter ego ele nasce, a gente fez um vídeo falando sobre isso, sobre os três Is, né, do inconformismo, insatisfação e incômodo. Isso. É. E ele nasce exatamente disso, desse incômodo de eu sei que eu posso fazer mais, e você que está aí assistindo esse vídeo, provavelmente pode estar sentindo isso e não sabe o que fazer. E o alter ego, ele vem exatamente desse confronto consigo mesmo, que a gente chama desse choque de realidade, quando E também, além desse choque de realidade, uma ferramenta para tirar você do que você está sentindo e vivendo. É o observar de fora. O alter ego, ele vai ter a capacidade de fazer com que você tenha determinada clareza que você, com os seus apegos, com as suas tendências, não tem. e é aquilo que ela falou, Felipe, eu já disse pra ela aqui, amor, me chama de Flash, amor, me chama de Flash. Porque na verdade todo mundo me chama de Flash, só ela me chama assim. Então, é especial. E isso aqui É, agora a gente tem vídeo no YouTube e é muito difícil pra mim falar, chamar ele do alter ego dele. se desacostumar, né? Até porque eu tenho esse alter ego, esse nome já faz muito tempo de Flash, né? E eu acho que é um ponto que a gente pode trazer, amor. Eu perdi a linha do que eu ia pegar um gancho aqui e acabei perdendo a linha. Na questão da cultura da insuficiência. Sim, como usar a cultura da insuficiência ao nosso favor para essa criação e para a gente conseguir usar o nosso desejo de comprar, de possuir, de ser reconhecido como combustível e não como um preenchimento. Porque quando a gente identifica aquela realização, aquele material, aquela coisa que a gente quer comprar como fim e não como meio, a gente perde o valor da nossa identidade. A questão aqui, gente, é nunca colocar objetivos nos quais vocês se frustrem no caminho. Pelo contrário, o objetivo do personagem, do alter ego, é fazer com que você tenha cada vez mais resiliência, porque não só na tua rotina, no cotidiano, você vai utilizar aquele alter ego, aquele personagem, mas na hora do vamos ver. O que esse personagem faz quando ele tá cansado? Quando ele tá diante de um problema? Quando ele precisa resolver alguma coisa que apareceu? É esse o ponto. É a personalidade, o comportamento e o dinamismo
naquelas horas difíceis também. Porque quando a gente utiliza o alter ego, personagem, para alcançar uma realização pessoal, mas enxerga que essa realização ela é um combustível para que você continue, você zerou o game. Eu acredito que é exatamente isso. É você integrar, principalmente além do que você quer, como você vai lidar com o caminho até chegar lá. Isso, na minha concepção, é o maior game change de todos em relação ao alter ego. Porque, de fato, muitas pessoas desenham grandes ideias, e tem uma frase que eu lembro desde que eu comecei no digital, se seu plano não contemplar uma falha, seu plano ele é falho. Você não pode ignorar que tudo vai dar 100% certo. Se você acredita que isso vai acontecer, o grande ponto é quem você é quando as coisas não dão certo. E eu tenho uma outra frase que eu adoro que é estar bem quando tudo tá bom é muito fácil. A gente mostra e se revela nos desafios. Isso é o que faz a gente crescer, né? E você deve estar se perguntando, deve ter surgido essa dúvida em algum momento de, tá, mas como que eu vou manter esse alter ego? Repetição, neutralização do teu passado e sempre autoanálise. Qualquer coisa que você faça no teu dia a dia, qualquer vontade, você tem que analisar. Isso aqui me aproxima ou me afasta? Isso aqui é coerente ou não? E além disso, adquirir um repertório mental para que você mantenha essa base, para que você consiga se satisfazer com os meios que você está inserida conforme você vai crescendo e evoluindo. Eu acredito que o ponto, para mim, e aí depois você pode falar um pouco da neutralização, caso você queira, mas trazendo um pouco mais de como eu gosto de trabalhar comigo mesmo também, eu gosto de me autoanalisar muito. Eu gosto da profundidade para os meus pensamentos, eu gosto da profundidade para os meus sentimentos, eu gosto de entender as coisas que elas estão acontecendo. Porque eu acredito que as coisas elas são perfeitas como elas são. E tudo vem para me ensinar. Porque as coisas boas ou ruins, elas são subjetivas. A gente falou num vídeo, e eu trouxe o exemplo de um cliente que eu tomei um calote, e aquilo ali me deixou tão irritado, e eu usei a raiva como um sentimento para criar o meu maior projeto, que eu fiz R$1 milhão em menos de um ano. Foi o que mudou ainda mais minha vida financeira. Eu já tinha uma vida financeira muito boa, já faturava 30, 40, 50 mil reais por mês, mas eu fui para 150, 200 mil. O sentimento de perda foi ruim ou foi bom? Se ele não tivesse feito aquilo, eu não teria provavelmente criado naquele momento, e aí em outros contextos talvez o resultado poderia ter sido diferente. Então, as coisas elas acontecem de fato para que eu evolua. Tudo está em colaboração para eu crescer. Então as coisas elas acontecem e eu autoanaliso e eu tiro sempre uma lição de todas as coisas que acontecem na minha vida. E principalmente eu sou uma pessoa que busco não me cobrar tanto em relação aos resultados que não foram positivos naquele momento, porque a gente não pode negar que o resultado ele fala a verdade. Se eu tentar A e querer que dê A e dê B, ele deu errado, mas eu preciso só entender por que chegou no B para eu chegar no A. Se eu achar, não, tá tudo bem, não vou me cobrar, não, eu errei. Eu preciso entender, peraí, deixa eu entender por que isso aconteceu. Dado esse contexto, eu não repito mais esse padrão. Perfeito. E eu acredito que, para fechar o vídeo, amor, é a questão que eu quero bater é do repertório mental. Você precisa, de fato, aumentar o seu repertório, que é o que vai te fazer abrir portas. O seu repertório te coloca em lugares, te dá acessos, te dá infinitas possibilidades. Muita gente questiona, como é que vai fazer um vídeo por dia no YouTube? Repertório. Dá para fazer 2 por dia. Porque quando você muda a forma de você pensar, e essa é a importância do alter ego, ele vai ser uma versão sua que faz diferente do que você está fazendo. Que é capaz. Por Que é exemplo, capaz. autoimagem Bia antes do YouTube. Impossível gravar um vídeo por dia. Autoimagem da Bia depois do YouTube. Tranquilo. Dá para gravar 2. Exatamente. Então você entender de fato isso, construir repertório, e é uma coisa que eu vou acho que reforçar muito, leiam livros.
estudem. Vão se munir em relação a conhecimento. Sim, porque o repertório mental, gente, ele é um conjunto de conhecimento, de gosto, de preferências, de linguagem, de hábitos, que fazem com que você sinta-se bem por tudo que você carregou ao longo da sua vida. Então faz com que você aproveite muito mais a tua vida. A entende? sua vida já é algo. Você pode contar toda a sua história. Se a gente fosse contar toda a nossa história do que fez a gente chegar aqui, a gente teria Passo a vídeo. passo. E essa é a mudança de mentalidade. Você começa a ver na vida, então, eu consigo criar um conteúdo sobre o nosso gato que está aqui em cima da mesa. Eu consigo criar um conteúdo que dá um significado. É só olhar, porque o repertório mental ele é isso. Faz com que você... É a sinapse, né? Ele faz com que você interprete o mundo de maneira diferente a ponto de encontrar significado em tudo. Nossa, ok? que frase. Gostei, vou anotar depois. Beijo. Mas Tchau. aí se inscreve no canal, deixa o like, ativa a notificação. Curte, comenta se você concorda, concordou, discorda, se discordou. concorda. Valeu. Tchau.